alegria ter você no podcast Hands On, um podcast que te conecta a grandes nomes da odontologia. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai entrevistar grandes nomes da odontologia, onde eles vão explicar pra gente toda a trajetória, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo e o que eles ainda vão fazer. Bom, vamos lá. No nosso primeiro episódio, é uma honra ter o nosso mestre com a gente. Vou ler algumas coisas aqui, especificações dele. Ele é especialista em ortodontia e ortopedia facial pelo Conselho Federal de Odontologia, 1983, professor do programa de pós-graduação em ortodontia da Universidade Federal do Paraná, detentor das láureas Honra ao Mérito em Ortodontia, professor Arthur do Prado Dantas, pela Sociedade Paulista de Ortodontia, mérito ortodôntico Dr. Luiz César Panaim, pelo Sindicato de Odontologistas do Estado de São Paulo. Autor de livros como Ortodontia Personalizada, Tração Extrabucal, Diagnose e Terapia, Fundamentos da Oclusão e da TM, Fundamentos em Cefalometria Clínica, Ciência Bioprogressiva, Manual e um e-book sensacional, Fios Ortodônticos, Dobraduras para Biomecânica Segmentada e Streetwear. É muito, muito, muito top o nosso convidado de hoje. Ele tem uma frase de quem foi aluno deles com certeza vai se lembrar. Tudo é difícil antes de ficar fácil. Com essa frase que eu começo aqui o nosso podcast com nada mais, nada menos que o professor João Maria Batista. Professor, é uma honra ter você aqui com a gente nesse primeiro podcast. Para mim é um prazer muito grande e também uma honra em ter sido o primeiro convidado a dar início ao hands-on do meu prezado e querido amigo. Muito obrigado. Tá? Já faz 2 anos, né? 2 anos esse projeto, onde eu te chamei e disse que o senhor seria o meu primeiro convidado. Lembro perfeitamente. Obrigado, obrigado mesmo. Professor, vamos lá. Quem é João Maria Batista? Explica para os nossos ouvintes aí quem que é, onde tudo começou, essa grande história. Tá, João Maria Batista é um catarinense, tá? Nascido em Calmon, Santa Catarina. Na época, em 1938, distrito de Caçador. Tá? Bacana. E lá, meus pais trabalhavam com madeira, tá? Corte de pinheiros da araucária. Naquela época era permitido. Sim. E o velho é de um valor muito grande, como o cuidado com a família. Vendo que os filhos estavam crescendo, ele queria que os filhos estudassem. Bacana. Daí, do interior de Santa Catarina, a família mudou-se para a cidade de Ponta Grossa. Bacana. Então, tudo começou em Calmon, é isso? Calmon. Olha, que interessante. Tem uma grande amiga de Caçador. Uhum. E o que fez, o que o senhor teve como iniciativa? O que te deu a iniciativa de começar a odontologia? As coisas não aconteceram naturalmente. As coisas foram buscadas, foram trabalhadas. Então, para que eu viesse a me emocionar pela odontologia, foi olhando para colegas mais antigos. Na época eu estava no Exército, tá? Era Sim. militar. Olhando para os mais antigos que estavam trabalhando no Exército e estudando fora. E assim que se formavam, tinham condições, então, de galgar maiores postos dentro do Exército. Perfeito. Galgar o oficialato. Então, isso me chamou muito a atenção, um jovem de 19 anos, 18, 19 anos. Eu sempre me espelhei no sucesso dos meus companheiros de farda. E assim, então, eu fui fazer odontologia na cidade de Ponta Grossa. Passei por todos os primário, na época o científico, e fiz o vestibular para o curso de odontologia. Me lembro, na época, fui aprovado em segundo lugar no vestibular. Vestibular? E ganhei um jogo de caneta Parker. Olha aí. Tá? Uhum. Foi o presente, isso marcou. Que Não é? bacana, que bacana. Então, acabei
continuando no Exército e fazendo odontologia. E me apaixonei pela odontologia. Como que era essa dinâmica, professor? Dentro do Exército, administrando com a Então, odontologia? as coisas... para quem trabalha de uma forma correta e para quem está inserido num determinado contexto e procura naquele contexto se destacar, e isso eu chamo a atenção dos nossos assistentes, nossos ouvintes, para quem está acessando o nosso bate-papo, você inserido dentro de um contexto, você tem que procurar ser o melhor. Se você procurar ser o melhor dentro do contexto onde você vive, seja no contexto familiar, seja no contexto da escola, dos estudos, seja no contexto do relacionamento social, você tem que procurar ser diferente, ser o melhor. Tenho certeza, e isso que eu procurei fazer. Legal. Então, fiz odontologia, tá? Fui o terceiro colocado no curso, então, sempre lutando para ser o melhor. Isso é diferente. E um parênteses, né? Lá naquela época era muito difícil. Mas não tem dúvida. Né? Não era que Muito nem difícil, hoje. não. Nós passávamos horas e horas, livro físico, estudando na biblioteca da faculdade. Tá? Passávamos horas e horas em um grupo fazendo estudo. Depois de que terminava a última aula da faculdade, continuávamos lá nos reunindo para estudar. Então era difícil, viu? Viu, Daniel? Não tem dúvida, era difícil. Mas me formei em 1964, eu era sargento do Exército, e em seguida fiz o concurso para a Escola de Oficiais e fui morar no Rio de Janeiro para realizar a Escola de Oficiais, já no posto de terceiro sargento, pulando para primeiro tenente. Isso antes da especialidade. Antes da especialidade. Então, fui como cirurgião dentista realizar a Escola de Oficiais do Exército. Isso é legal, mestre, que o senhor disse a respeito de ser o melhor, né? Porque esse podcast ele tem um propósito de servir a quem realmente está precisando de um insight, de uma mudança de mentalidade dentro da odontologia e também principalmente para os recém-formados, né? O recém-formados ou aquele formando que a gente sabe que sai perdido da faculdade, não sabe para que lado que segue. Então, isso é legal o senhor falar. Sempre com quem você tem em mãos, tentar fazer o melhor. Hoje, como professor, o meu feeling, olhando para os alunos, eu faço essas colocações. E a primeira colocação é essa, deles procurar ser o melhor naquilo que ele está fazendo e no contexto onde ele está inserido. E isso, naturalmente, vai reverter em sucesso. Não rápido, né? Não rápido, claro que não é rápido, rápido. Não é? Isso aí. As coisas vão se encaixando e vai tendo oportunidades que vão surgindo e em sabendo escolher essas oportunidades, vai adquirindo cada vez mais sucesso na profissão que abraçar. Então, aos jovens, aos estudantes de odontologia, aos recém-formados, tá? O meu feeling, vamos dizer, não é bem um conselho, mas eu recomendaria que você se preocupe em estudar, estudar e estudar. Quanto mais você estudar, tá? As possibilidades se apresentam naturalmente. A sorte aparece, A né? sorte aparece. Surge a Incrível. sorte. Isso aí, muito bem. E o rumo para a ortodontia? Porque o senhor dispensa comentários, né? Eu acho que todo mundo que está vendo, seus alunos, seus ex-alunos, seus colegas de profissão, todo mundo que está te assistindo já sabe, né, do todo o prestígio que o senhor tem dentro da ortodontia. Como começou? Lá no início. Exatamente. Como eu iniciei a ortodontia? Por que você iniciou a ortodontia? Então,
a nossa turma da Escola de Saúde do Exército era uma turma com 38 alunos. Só homens. Naquela época não era aberto para as mulheres. Uhum, sim. E Isso a eu gente já... tá falando que ano, mestre? Que ano? 1969. 69. Então, nós estávamos lá numa turma, 38 alunos. E eu já estava há 4 meses estagiando na cirurgia bucomaxilo no Hospital Souza Aguiar. Certo. 4 meses, que o meu sonho era ser cirurgião bucomaxilo. Ok. Naquele tempo, no Exército, o superior dava uma ordem, você só dizia para ele assim, sim, senhor. Batia a continência e dizia, sim, senhor. Certo. Aí chegou um coronel na sala de aula, com uma prancheta no braço, e falou o seguinte, eu preciso de 3 voluntários para fazer o curso de ortodontia lá na Praia Vermelha, na Escola de Comando Estado-Maior do Exército. 38 alunos, ninguém falou nada. Todo mundo quietinho. Ok. Já que não tem voluntário, vou escalar 3. E eu sentava na primeira fila. Primeiro nome, Tenente Batista. E eu me lembro dos outros colegas. Tenente Roncato, Tenente Meirelles. Estão escalados para fazer ortodontia lá na Praia Vermelha. Amanhã, às 7h30 da manhã, se apresente para o fulano de tal, assim, assim, assado. Então, eu fui fazer ortodontia sem querer fazer ortodontia. Por livre e espontânea pressão. Por livre e espontânea ordem, ordem superior. Sim. Por ordem superior. Ok. E acabei me apaixonando pela ortodontia. Então, eu digo para os meus alunos em sala de aula, vocês têm uma sorte tremenda, tá? Me terem como professor de ortodontia, porque eu era para ser o cirurgião bucomaxilo. Olha aí, como o mundo dá voltas, né? Tá bom? Isso é interessante Isso é um porque a gente... acontecimento Com na minha certeza, vida. com certeza. A gente acha, a gente tá trilhando um caminho, mas Deus sempre coloca algo na nossa vida que no início a gente não entende, né? Mas Não tem depois dúvida, não tem dúvida. ele sabe como que é, o que é melhor pra gente, né, Aham. mestre? Sempre, sempre, sempre. E lá antigamente, quando você se formou ortodontista, quando você começou a atender, como era? Porque eu vejo muita gente hoje, a odontologia está tomando um caminho muito distinto, né, do que era. Não tem dúvida. E às vezes eu digo até perigoso em alguns momentos, Aham. né? Enfim, mas isso é papo para outra história. Tá. Mas, como era antigamente? Você se formava em ortodontista, você já começava a atuar no seu consultório particular, já abria o seu consultório, ou já estava em seu consultório particular, ou não? Você fazia muitos cursos e seguia uma carreira para depois atender? Tá. Então, no meu caso particular, tá, eu me graduei, tá, como um cirurgião dentista clínico, tá, dentro do Exército. Então, eu exerci clinicamente durante mais ou menos uns 6 anos, mesmo após ter realizado o curso de especialização em ortodontia pelo Exército, eu fui obrigado, em função dos quartéis onde eu servi, no interior, na fronteira, então exercer a odontologia clinicamente. Então, eu levei de 6 para 8 anos para começar a abrir o meu consultório na cidade de Curitiba, naquele tempo, já em 1974, na porta do consultório se botava uma plaquinha de ágata com o nome lá, doutor fulano de tal, doutor João Maria Batista, cirurgião dentista. E depois tracinho, ortodontia. Não, era assim, e os pacientes nos procuravam porque eram vizinhos, moravam no outro lado da rua, do lado direito da casa, do lado esquerdo, e dessa forma, então, nós fomos mudando da clínica para, devagarzinho, fazendo unicamente a A especialidade. especialidade.
Eu ouvi, né, uma vez, um grande mestre da dentística, dizendo numa entrevista que já foi-se a época de você montar o seu consultório no 10º andar e Aham. chover pacientes para Chover você, né? Já exatamente. foi a época. Aham. Antigamente era realmente assim, mestre? Era geralmente assim, tá? Conta pra gente como era a captação de pacientes, vocês A faziam no captação de boca a boca. pacientes era boca a boca e através dos amigos, tá? Certo. Você atendia os amigos, ele gostava do teu atendimento e indicava um outro amigo, indicava um outro. Então fazia uma bola de neve e passado 1, 2 anos você tinha a tua agenda lotada, Olha aí. tá? E Foi assim que nós começamos na especialidade. muito E bom. eu comecei na especialidade, assim, exercendo a especialidade a partir de 72, em Curitiba, num bairro, tá? Um bairro nobre de Curitiba, Jardim Botânico. Sim. E o bairro inteiro, depois de um certo tempo, passaram a ser meus pacientes. Fazendo bem feito com o que tem em mãos, né? Exatamente. Então, aí seria a razão. Atender bem com qualidade. A palavra qualidade, dentro da odontologia, tem um valor tremendo. Se você trabalhar e trabalhar com qualidade e for honestíssimo com o teu paciente, tá? Você vai ter sucesso. Com certeza. Você comentou, né? Fazer bem feito com o que você tem em mãos e você vai agregando isso automaticamente. Como que você vê a odontologia hoje, professor? Como que você vê os alunos, né? Não em relação antigamente, como que a gente já sabe Tá, que olha. mudou muito, mas a preocupação que eles têm realmente com esse atendimento, porque não é só atendimento técnico, e eu digo que é até maior o humanizado, né? A Exatamente. humanização do atendimento eu acho que é sensacional, porque isso que o paciente gosta, o paciente dá muito valor. Porque tecnicamente você tem que ser bom, né? Ou pelo Exatamente. menos fazer um Tem que serviço fazer de o melhor qualidade, o possível. melhor Tá? possível com você, né? Aham. Nunca, Nós, nunca olhando, enxergando o outro, né? Se comparando. Sempre com o que você tem e você cada dia vai estar melhor. Porque eu acho que a odontologia é assim. A odontologia você vai adquirindo tecnicamente, né? Isso é inevitável. Mas a humanização do atendimento, como que você enxerga hoje em dia? eu atualmente estou como professor somente na pós-graduação, Sim. tá? A nível de especialização, Uhum. mestrado, doutorado. Mas a semana passada, um professor da graduação não pôde comparecer. E o assunto era cefalometria e o responsável pela disciplina chegou: Batista, você assume uma manhã toda aí com a graduação para dar essa aula desse assunto? Eu assumo, eu dou aula, tá? Uma sala com 48 alunos da graduação, todos jovens, Sim. jovens, Uhum. uma meia dúzia de homens e o resto todas mulheres. E eu não sei se pelo fato da minha idade ou pelo meu comportamento em sala, terminei a aula para a graduação, um número grande de alunos ficaram em volta da minha mesa. Eu estava guardando o computador, etc., ficaram em volta. Uhum. E é gratificante. O professor foi uma baita de uma aula, Que bacana. tá? Isso e a primeira vez que eu tinha tendo contato com a turma da graduação lá do curso. Uhum. Isso me fez verificar que, apesar de uma porção de facilidades que o aluno da graduação está tendo com as mídias, acesso à informação com rapidez, com facilidade, um professor na sala de aula ainda tem o seu grande valor, Com certeza. tá? Não tem dúvida. Com Então, certeza.
Atualmente, o comportamento, eu considero que foi um comportamento exemplar dos alunos, dos 48 alunos, prestando atenção. Eu pedi que desligassem os celulares, Olha, todos atenderam, desligaram, tá? que bacana, que isso é muito difícil hoje em dia, né? Tá? Hoje em É dia, difícil. é Então, muito difícil. uma turma um pouquinho destacada, uma turma Né? muito boa. O senhor é um professor, né, de carreira, um professor, né, da Faculdade Federal, Universidade Federal Do do Paraná. Paraná. E porque o que que a gente vê, ou escuta muito e ouve e vê muito hoje na internet, professor? Se é, colocando como se faculdade não fosse importante. Uhum, E eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão que faculdade é sim importante, porque por vários motivos, né? Por você se capacitar, de você estar sempre buscando o seu melhor, de você estar à frente de muitos na sociedade, em que você tem a graça de poder fazer uma faculdade. Então hoje eles colocam isso, que, né, alguns nomes da internet uhum. colocam que não é interessante a faculdade, que você não precisa daquilo para ganhar dinheiro, enfim. O que que o senhor acha desse tema? Eu não concordo muito com essas colocações, porque nós temos cursos que o, o, o aluno que escolheu aquele curso, por exemplo, odontologia, medicina, farmácia, engenharia, são cursos que ele está lá, ele tem que aprender, porque senão ele termina o curso e não vai poder realizar os procedimentos. Então, ele tem que fazer prática, ele tem que estudar muito e tem que realizar trabalhos com perfeição. E quem escolhe, então, um curso dessa natureza, ele está sabendo que ele precisa se esmerar, precisa estudar muito para poder, quando terminar o curso, ter sucesso lá fora, Sim, bacana. tá? Mestre, o senhor trilhou uma carreira, né, militar. Eu queria conversar com você agora a respeito de como que foi para o senhor trilhar esse caminho conciliando família, carreira militar e odontologia, ortodontia. E, um parênteses, né? Escritor também, né? Como que foi essa loucura? Porque é uma loucura, É uma loucura. né? Hoje, Não hoje, tem, hoje é o tal do, se for ver hoje é o foi. tal do burnout, né? Aham, Ia dar tá. confusão. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com meus alunos quando eles não realizam a tarefa que foi solicitada, né? E chegou lá em aula, a gente vai cobrar a tarefa e a tarefa não veio. Eu tenho uma pergunta que eu faço: o que que você faz da meia-noite às 6? Aí eu durmo, então não durma, vai estudar, Sim. tá? Então, para eu conseguir administrar todos esses aspectos que você mencionou, eu dormia muito pouco, tá? E épocas de prova, nós em 3 colegas, nós estudávamos até 3, 4 horas da madrugada, para já no dia seguinte ir prestar prova, tá? Então, hoje as coisas estão mais fáceis, estão um pouquinho mais fáceis. Então, eu acredito piamente que se houver um pouco de preocupação em se esmerar nos estudos, vai vir naturalmente, você vai se preparar bem para Ótimo. a tua profissão, para o exercício da profissão. O senhor teve um mentor na ortodontia? Na ortodontia tive um grande mentor, tá? Brasileiro, professor da USP. O nome dele chama-se Sebastião Interlandi. E chegou a se aposentar com o título de professor emérito da ortodontia na Universidade de São Paulo. O professor Sebastião Interlandi acabou sendo meu mentor e um grande amigo. E tenho algumas passagens interessantes com ele, porque sempre eu tratei de professor e eu respeitava
pela grande cultura, não só de ortodontia, mas como cultura geral. Era um homem muito culto, tinha escrevia muito bem um português, tá? Muito bonito, tá? Os seus livros eram muito bem escritos, então eu aprendi demais com ele. E tem uma história com ele. Ele tinha uma... é de saudosa memória, o professor Interlante, mas ele era dono de uma fazenda em Bragança Paulista. É pertinho de São Paulo, tá? E depois que eu estudei com ele, estagiei lá na USP, fiz cursos particulares com ele, a gente fez uma amizade tão grande que ele, volta e meia, me convidava para passar fim de semana lá na fazenda dele. E como eu sempre gostei muito de cavalo, tá? Ele mandava encilhar 2 cavalos e nós saímos passear pela fazenda, montado a cavalo e falando de vários assuntos, inclusive de ortodontia, tá? Então, é a minha referência. Minha É referência super pro importante a resto gente da ter um vida. mentor, né? Eu sempre falo isso. Eu também, eu concito aos meus alunos, que Tem uma procurem, referência, tem né? uma referência. Não precisa ser uma, né? Não, pode ser mais de uma, Isso. mas tem uma que é o número 1, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho referências de professores americanos, europeus, e dentre essas referências, inclusive tive a sorte de fazer amizade com alguns desses professores, tá? Que várias vezes vieram ao Brasil para ministrar cursos e a gente acabou fazendo uma amizade. Então, cientistas, gênios da ortodontia, como Robert Ricketts, como Ronald Roth, como Andrews, foram todos mestres, gênios que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de trabalhar, de assistir cursos que eles ministraram. Então, Isso é bacana, né? isso não deixa também de fazer parte da mentoria da nossa formação. Eles estavam sempre à frente do tempo deles, né? Sempre. Sempre pensando o que Tá? ninguém pensava. Exatamente. O gênio, tá? Interessante, Ricketts tem uma entrevista publicada na Dental Press, que eu leio cada 6 meses, eu leio a entrevista, já li há anos, 2, 3 vezes por ano eu leio essa entrevista, e tem muitas das respostas dele que eu ainda não consegui captar. De tão profunda que é, de tão diferente, de uma inteligência, de uma colocação que a gente às vezes não consegue captar na sua essência. Sim. Hoje teve um post nas nossas redes sociais, né, no Instagram. Inclusive, se você não segue ainda, segue nosso Instagram, segue aqui no YouTube, Spotify. Vamos fazer um ecossistema muito, muito legal para você. E tem coisa boa no final desse episódio aqui. Que a gente postou que quem vem primeiro falando de sucesso? O pessoal ou o profissional? Eu sempre vejo, quando eu vou fazer um curso, você citou vários nomes da ortodontia, várias referências, gênios, que mudaram o rumo da ortodontia. Eu tenho comigo, até falei isso no Instagram hoje, quando eu vou fazer um curso, eu sempre tento entender e pesquisar quem é aquela pessoa por trás do profissional. Né? Não que eu vá conhecer essa pessoa, porque isso a gente só conhece pessoalmente, Lógico. conversando. Mas eu tenho essa preocupação, isso é meu, né? Eu sempre te admirei grandes nomes inclusive, eu fui aluno desse senhor que está sentado aqui, que é uma honra muito grande para mim. Fico até emocionado, até difícil o primeiro episódio, já conversar com um grande nome desse, para mim é bem difícil. Então, eu sempre tento procurar. Então, eu sempre tento admirar, e não admirar ele no sentido da palavra, mas assim,
a coerência num assunto, o quão ele acredita naquilo que ele está falando. E aí sim depois procurar um curso, né? Porque hoje em dia qualquer pessoa, né, dá curso, qualquer pessoa fala o que quer. Ih, não quero desbloquear não. E aí, Sei. hoje em dia tá muito assim, né? Tá, Hoje não em dia tem tá dúvida. muito, não banalizado, Não, mas qualquer um consegue dar curso online. exatamente. Então, o que mudou para o A, senhor a- estar inserido nisso? E voltando na pergunta, você acha que o sucesso ele é primeiro pessoal sei. ou depois o profissional? Não, eu considero que o sucesso, em princípio, ou primeiramente, vem do pessoal, tá? E do pessoal acontece o seguinte. Então, eu vou falar da minha pessoa Certo. e fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo tenham um raciocínio em cima da seguinte forma. A colocação é a seguinte, Daniel. Nós sabemos quem nós somos. Nós nos conhecemos. Eu me conheço, eu sei todos os meus defeitos, sei as minhas habilidades, conheço as minhas habilidades, conheço as minhas possibilidades, o que eu posso ou não posso fazer. Então, eu sei quem eu sou. Tá? E, quem não, e a pessoa que não se preocupa em se analisar a si próprio tá perdendo alguma coisa. Tem que se analisar, Legal. porque você vai começar a corrigir determinadas falhazinhas ou falhas grandes, etc. E daí, uma coisa interessante, você sabe se você é um cara bom, em termos de coração, em termos de comportamento, em termos de relacionamento, em todos os meios em que você vive, familiar. Então, você sabe. Tá? E se você souber administrar aquilo que você conhece de si, tá? As coisas começam a fluir e acontecer para o bem, para o sucesso, de uma forma natural. Legal. Tá? É bem isso. Mudou muito. Estar inserido nos grandes nomes da ortodontia mundial mudou muito a sua forma de enxergar a sua carreira, de enxergar a sua família, de enxergar. Porque assim, volta aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes a gente tem uma admiração por um profissional, a gente está no meio. Uhum, Quando a gente chega realmente para falar com aquela pessoa, não é tudo aquilo, né? entendi. E aí a gente tem um banho de água fria. Mas você estava inserido nos grandes nomes da ortodontia. O que isso mudou para você na sua carreira, professor? No que tanto pessoal quanto profissional. Muito bem. Além de você, você não pode pensar que você sempre está tendo sorte na tua carreira, desde do início, formou-se, graduação, e chegar, digamos, como eu hoje, com 86 anos, em sendo professor de pós-graduação, sendo convidado para dar aula na USP, tá? Que é um privilégio. Tá? Tá? Eu recebi um convite para ir na maior universidade do Brasil e passar lá um dia todo conversando com alunos do mestrado, do doutorado. Então, você não pode esperar que isso aconteça naturalmente, que seja sorte. Que a sorte bata na sua porta. Você tem que ir atrás, Estar em movimento. estar em movimento. E aí, Então, de repente, a sorte pega. E a melhor forma de você obter abraçar essas oportunidades é conhecer gente. Então, você tem que procurar conhecer o maior número de pessoas possíveis. E essas pessoas que você vai conhecendo, hoje aqui, entrando aqui, conheci pessoas, Sim.
que saiba o que eu faço, o que eu represento, tá? Em que contexto eu estou inserido e o que eu estou realizando hoje, tá? E se a minha idade servir de exemplo para os mais jovens, para os estudantes, para os formandos e para os graduados e mesmo para os colegas pós-graduados, se isso servir de uma espécie de exemplo e de alento, eu vou ficar muito feliz. Tá? Com certeza vai servir. Tá? Não Com tem certeza. dúvida, Daniel. Tá? Com certeza. O senhor falou sempre ser onde a gente conhece pessoas, onde a gente está, e sempre tentar fazer. Sempre tentar, não, sempre fazer o bem, né? Você me lembrou de um amigo de faculdade. Ele tinha um tio que era dentista, ele contava essa história pra gente. Como o ser humano sempre vem antes. O pessoal sempre vem antes do profissional. Ah, não tem dúvida. Por quê? Era final de ano, ele estava no consultório dele, estava infelizmente apertado, né? Final de ano, pagando funcionário e tudo mais. Encostou uma baita caminhonete na porta da clínica. Aí ele falou, nossa, olha, né? Naquela época era muita. E aí ele falou assim, aí veio na cabeça dele, não, eu vou fazer o que eu sempre faço. Não vou mudar absolutamente nada. E o rapaz entrou, era um procedimento, ele cobrou, fechou, tudo mais. E comportou-se E comportou-se normalmente. que ele se comportaria com... Dos princípios que ele tinha com ele. Do que ele tinha valor, né? E aí, depois passou um tempo, o rapaz voltou para uma fase do tratamento e falou assim, ó, pro dentista. Falou assim, ó, eu queria te agradecer imensamente pela sua honestidade. Ele ficou assim, mas por quê? Por que honestidade? Não, porque há 3 meses atrás, o caseiro da minha fazenda veio aqui e fez o mesmo procedimento que eu tô fazendo. E o senhor cobrou a mesma coisa de mim do que do meu caseiro. Então, olha só que interessante. Então, você nunca sabe quem tá te ouvindo. Exatamente. Quem tá te olhando, né? Então, sempre você tem... E não é nem por isso, é por você. Né? Isso é um alerta também para todos os formandos aí, recém-formados que vão iniciar na carreira. Sempre faça pensando no seu melhor. Exatamente. Nunca pense no... vou fazer isso para isso para aquilo, porque isso tem prazo de validade. Você me desculpa, porque tem. Faça, né? Faça... Lembrei de um fato Olha importante que eu preciso falar em torno desse Pode ficar à aspecto. vontade, pode ficar à vontade. Então, o meu sonho era fazer cirurgia bucomaxilo. Eu já estava há 4 meses estagiando no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. E no último mês, no 4º mês, eu já estava fazendo plantão sozinho. Tá? Na ala de traumatizados da face. E um acidente de automóvel na Avenida Presidente Vargas. A Presidente Vargas tem um rio no meio, um riacho, uma valetona grande, profunda. E o cidadão, com uma Mercedes, perdeu a direção e caiu naquela valeta. E bateu com o rosto no volante e fez uma ferida de lábio. Tá? E levaram ele lá para o Sosgaí, eu estava de plantão. Então, e lá a gente tinha duas auxiliares, enfermeira, então era muito bem organizado. Tá? Não sei hoje como é que está o Hospital Souza Aguiar, mas no tempo que eu estava lá, perfeito o atendimento. Material, tudo, me dá catiguti, me dá... Tá? Tudo tinha Prepara o disponível. material aí para suturar o lábio do cidadão. Muito bem. Realizei, como eu conhecia a técnica, tá? E cheguei e disse para ele, o senhor tem o seu dentista? Tenho o meu dentista. Então, o senhor procura ele e conta aqui que o senhor foi atendido, procura saber o que ele acha, se precisa fazer mais alguma coisa aí
nesse atendimento que eu fiz do senhor, a estrutura do seu lábio aí, porque ele fez cortou como se fosse um lábio leporino, abriu, tá? Muito bem, ele disse, pô, eu vou fazer isso, tá? Então, foi embora. Daí eu disse, e procure, se eu só puder, ele indicar alguém para remover os pontos, etc., porque aqui o seu vai entrar na fila, é meio complicado aqui. Pode achar que eu resolvo isso. Passou-se 2 semanas, tá? Ele descobriu que eu estava de plantão, foi lá no plantão com 1 litro de uísque embaixo do braço, me deu 1 litro de uísque e disse assim, o meu dentista disse que não tinha nada para fazer, estava perfeito. Olha. Então, é o que eu digo, procure qualidade, fazer o melhor que se pode. Sim. As coisas daí acontecem naturalmente para o bem, tá? Para a tua carreira. Isso aí. Soma. Então, isso que você atribui o seu sucesso nisso. Tá. Muito estudo. E muito estudo E procurando fazer o melhor que você pode. Bacana. Ótimo. E a gente sabe que você teve uma carreira militar, que você teve uma carreira de muito esporte relacionado, né? Então, você já me contou uma vez que 59 anos da sua vida, quantos anos? 59 anos da sua vida você praticou esporte todos os dias. Todos os dias. Né? Sem falhar. Sem falhar. Né? Sem falhar. Então, eu tô tentando fazer isso fazem 3 dias. A carreira 3 militar... dias eu já não consegui, professor. Eu fiz toda a carreira militar, fui até o posto de tenente-coronel, e você, dentro do quartel, tem um horário que se chama horário de educação física. Sim. E é obrigatório para todo mundo. Coloca-se o uniforme de educação física, faz a educação física, depois da educação física tem um esporte. E você vai praticar o esporte que você gosta. Gosta de vôlei, vai para a quadra de vôlei. Futebol de salão, vai para futebol de salão. Futebol de campo. E na cavalaria eu gostava de pismo e eu ia jogar polo. Que chique. Jogar polo. Chique, né? Número 1 da equipe de polo. Olha aí. E como era? Como que é? Conta mais pra gente. Pois polo, é polo o nome? Polo, é um jogo, a cavalo, né? Explica pra quem não conhece. Usa-se um taco longo que você consegue bater numa bolinha, tá? Do tamanho de uma laranja, tá? Uma bolinha branca. E interessante que os cavalos aprendem a jogar polo melhor do que a gente. Olha só. Então, o cavalo se guia pela bolinha e coloca a gente em posição de fazer a taqueada, tá? Então, os cavalos têm um valor tremendo nesse tipo de jogo, tá? E eles é meio a meio. Uhum. E eu gostei tanto da parte de equitação e do jogo de polo que acabei comprando 4 cavalos na época que eu estava dentro do exército. Eu era proprietário de 4 cavalos. Olha, muito bom. E isso, professor, você acha que contribuiu para você ter essa vida longa que o senhor tem, saudável, todos esses dias contados? Não tem dúvida, não Sem tem dúvida, dúvida. né? Tá, agora, nessa idade, eu só faço caminhadas, tá? Que é importante, caminhadas, com bastante cuidado na alimentação, muito cuidado, alimentação bem balanceada, bem escolhida, tá? E eu tenho eu faço todos os dias pela manhã, eu faço um agradecimento ao nosso grande homem lá de cima, nosso querido Deus, pelas dádivas que eu recebo. Então, eu só agradeço, tá? Quase não peço nada, eu agradeço, porque eu não tenho dor de cabeça, com 86 anos, eu não tenho dor de coluna, trabalhando no começo da profissão em pé, olha só. Tá? Não tenho dor no joelho, tá? Então, a minha pressão é 12/8. Então, isso é uma dádiva. Tem uma família linda. Exatamente. Né? Filhos, netos. Exatamente. Então, é uma dádiva muito grande que eu recebo
do grande arquiteto do universo. Teve uma esposa maravilhosa, né, mestre? Também. Que caminhou junto sempre. Exato. Então, foram 63 anos de casado. 63 anos Que de casado. bênção. Hoje sou viúvo, né? Mas Sim. esses 63 anos apaixonado pela minha mulher. Que Tá? bacana. Eu não conseguia pensar em viver sem ela. Então, tanto é que foi muito difícil eu o período de luto, por exemplo, foi muito difícil. Um ano e meio, levou quase 2 anos para que a gente começasse a entrar numa normalidade de vida. Tá? Qual foi o papel dela na vida O papel do dela senhor? foi que a nossa atividade era muito intensa. O papel dela foi cuidar da família, tá? Ajudando na educação dos filhos, dos netos, inclusive, tá? E cuidando da casa. Uma mulher virtuosa. Não tem dúvida, tá? Que bacana mesmo. Ok? Muito, muito legal. A gente sabe, professor, só uma paradinha rápida, que a nossa rotina clínica ela é extremamente complicada, né? E a gente, pessoal, a gente complica ela mais ainda com produtos comuns. Na Dental Fênix, você pode encontrar produtos da Ultradent que eles foram desenvolvidos para você simplificar a sua rotina clínica e otimizar. Você, com uma qualidade de entrega, uma qualidade dos produtos, uma rapidez na entrega e a facilidade de você comprar os produtos online, você vai poder focar muito mais no que você tem que focar, que são os seus pacientes. Aqui na Dental Fênix, vai estar em algum canto aí desse vídeo, a gente vai colocar para você. Você pode acessar o site e pode ser por tablet, por computador ou por celular, e você não fique de fora e adquira agora os produtos de muita qualidade. Inclusive, professor, olha só, todos os seguidores do Hands-On têm 10% de desconto. Oh, 10% de beleza. desconto. Então, você vai no QR Code, vai aparecer por aqui. Você vai lá, acessa e você coloca no cupom Hands-On 10. E você tem 10% de desconto nos produtos selecionados. Bacana, né? Bacana. Show de bola. Mestre, seguinte. Qual foi a lição mais importante que você aprendeu na vida? Lição aprendida na vida foi... E não precisa ser da ortodontia, da Não odontologia, sei. de nada. Não, Da vida. tá? No transcurso dos meus 86 anos, tá? Uma das lições me foram passadas pelos meus pais, tá? E eu considerei sempre o meu pai como um herói pelo que ele fez da vida, pelo que ele olhou pela sua família, pelas dificuldades que passou, E então eu passei a admirá-lo como não só como pai, como gente, como pessoa, tá? Um homem de grande valor, tá? Cuidando da família, tá? Trabalhando e procurando dar o melhor para os seus filhos. Então, a tua pergunta em si, especificamente... O que você... Qual a lição mais importante? Então, O que você tem de lição da sua vida mais recebendo importante? essas lições dos meus pais, tá? Obedecendo as orientações que os meus pais me impuseram, tá? A maior lição foi buscar uma busca incessante em melhorar o padrão de vida durante todos os anos que eu fui vivendo. Com honestidade, tá? Com bastante honestidade, com hombridade e respeitando os colegas e procurando, então, fazer o melhor que me fosse possível. E isso foi me dando, então, essa oportunidade de obter uma qualidade de vida muito boa hoje. Que legal, professor. O que você está lendo hoje
que a gente deveria ler? Eu estou lendo, eu já estou no... São 2 livros que se ligam, tá? De Augusto Cury. São 2 livros que ele escreveu falando sobre a vida de Jesus Cristo. Mas a vida de Jesus Cristo não ligado à religião. Certo. Ele estudou psicologicamente, psiquiatricamente, ele estudou a vida de Jesus Cristo sobre a pessoa, o homem Jesus Cristo, o valor dele. Tá? Então, um dos títulos do livro é O Homem Mais Feliz da Terra. Que legal. Tá? Um dos títulos. Aí, gente, fica a dica. Hein? Tá? Fica a dica, exatamente. Então, o autor, contando um romance, uma história, né? Na realidade, ele é psiquiatra, o autor, o Sim. Augusto Cury é psiquiatra e Na psicólogo. escola da minha filhinha tem uma matéria de saúde emocional com o material dele. Exatamente, administrar a emoção, Sim. tá? E daí ele faz um estudo profundo das falas de Jesus Cristo. E um dos mais bonitos capítulos é o sermão ele estudando o Sermão da Montanha e é professor também na universidade, fazendo então comentários sobre o Sermão da Montanha que Jesus Cristo pregou, tá? E ele se colocou, então, no livro como sendo um autor ateu. Ateu. E começou a estudar a vida de Cristo desde criança e foi até o dia da morte de Jesus Cristo. E no final do livro, ele já não era mais ateu. Olha Ele era um aí. cristão. Isso aí. Tá? Amém. Qual que é o nome, mestre, do livro? Augusto Cury, o homem mais inteligente da Terra e o homem mais feliz da Terra. Muito bom. Ótimo. E o que pra gente já tá partindo pro final, o que você fez na sua vida que a gente deveria fazer? Porque você sabe que eu amo o senhor foi um mestre pra mim, então a gente tem uma referência muito grande com isso. Por isso que eu te pergunto, o que você fez que a gente deveria fazer? Nós, eu me insiro, os nossos ouvintes, os alunos que estão se formando, porque eu sei que eles saem perdidos, saem com muitas dúvidas. Então, de forma resumida ali, que eu sei que é muito amplo, né? Isso, O que mas você eu diria realizei. pra gente? Eu sou um privilegiado dos meios onde eu vivi. Tá? Eu comecei como cirurgião dentista, daí passei a carreira militar, então cirurgião dentista, militar e professor, todo numa sequência. Em cada momento da minha vida, eu procurei ser o melhor. Então, procure qualidade e ser o melhor. Se você procurar dentro do contexto onde se vive, ser o melhor, ser diferente, ser criativo, inventivo, em termos de comportamento pessoal, em termos de relacionamento social, em termos de estudo. Eu estudo hoje ainda 6 horas por dia. Eu ia te perguntar agora isso. Eu ia te Eu estudo perguntar. 6 horas por dia. Aí, ó. Aí, Hermes. 86 anos e estou aprendendo coisas novas. Quanto menos espero, estou aprendendo coisas que eu... E eu não tenho vergonha de dizer, eu não sei isso. Tá? Ótimo. Tá? Então, essa seria a minha
a minha, como é que eu poderia dizer? A minha orientação, Do que você o meu, fez. exatamente, o meu conselho, sabe? Se você procurar qualidade em tudo que você fizer, com a máximo de qualidade, tá? Você não tem dúvida que a consequência será o sucesso. Perfeito. Mestre, agora vem a parte boa do podcast, Sim. que a gente vai presentear o convidado. Ah, tem Tem presente? presente. Mas você também vai dar um presente para Porque eu acho os que... nossos ouvintes também, e os Então tá. nossos seguidores, sabia, né? Aham. A gente comentou, né? Sim, E eu senhor. tô com uma coisa boa, vou perguntar. Uhum. Não sei se o senhor vai aceitar, mas aí Tá. aí é vocês e os seguidores, Tá bom. tá? Mas antes disso, antes de eu te dar, né? Queria dizer, ó, ganhei. Eu tive que gravar o podcast com esse relógio aqui, viu, Emerson? Ó, ganhei um dia. Ele me deu de presente a coleção dele. Eu tenho uma coleção de Eu relógios. nem chorei, né, professor? Não, Não fiquei emocionado. Ficou emocionado, chorou. Eu quero te agradecer imensamente por esse presente. E não é nem pelo Pelo físico, valor. pelo valor material. Por tudo que tá por trás disso. Aham. De o senhor me disponibilizar isso e vai ficar eternamente Você sabe que comigo. foi dado com o máximo de carinho, tá? Com o Hum. respeito que eu tenho e pelas tuas qualidades. Você é um exemplo a ser seguido, Ô, mestre, que isso. tá? Fico Não tem lisonjeado. dúvida. Muito obrigado. Não vai perguntar do Eu vou meu... perguntar já. Eu vou Ah, perguntar, sim. eu vou perguntar, eu vou perguntar. Ele quer que pergunta sobre os botões dele. Grande mestre. Ó, mas antes disso, falar de presente, eu tenho que te dar o presente. Ah, Em então nome tá do bom. Hands On e da Dental Fênix Ultra Dente, a gente te dá um kit, né? Tem algumas Ah. coisas odontológicas aí que você pode usar. Isso é bem Ó, melhor. beleza, uma garrafa Aí. de... Essa Aham, garrafa parece ser bonita, hein? aham, e aqui Olha aí. Uhum. Oh, obrigado pela... Beleza. Olha que lindo. Beleza. Muito obrigado. Imagina, Valeu. mestre. E eu quero, Valeu. né, agora eu quero saber, porque eu tava olhando o podcast inteiro para os seus bottoms, e eu quero, quiser daqui que eu Por guardo para você, depois gentileza. você pega. O que significa esses bottoms aí? Pois esse quadradinho aqui é recente, tá? Você deve ter visto algumas coisas nas redes sociais, numa solenidade da Academia Paranaense de Odontologia, da qual eu faço parte como acadêmico, e uma entidade internacional, que chama-se Colégio Internacional dos Cirurgiões Dentistas. Eu fui agraciado com o título de Fellow do colégio e recebi, numa solenidade muito bonita, promovida pela Academia Paranaense de Odontologia, acabei recebendo, então, os paramentos e a medalha de Fellow do Colégio Internacional de Odontologia, Olha só. que não deixa de ser mais ou menos parecido com a Academia Internacional de Odontologia. Sim, que bacana. Olha só. Tá? E aqui você já falou que sou membro, com muito orgulho, fui agraciado com honra ao mérito, tá? Arthur do Prado Dantas, esse aqui. Bacana. Mestre. Pela Sociedade Paulista de Ortodontia, Que legal. tá? Que me honra muito. Mestre, é um prazer pra gente. Pra mim, então, nem se fala. É uma honra ter você aqui no nosso primeiro podcast. Por todo o sucesso que o senhor representa, não só por mim, eu tenho certeza que para os seus alunos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, é uma honra muito grande ter você aqui, uma emoção extrema, e quero te agradecer por aceitar o convite. Há 2 anos atrás eu fiz o convite, falei que Me lembro. você seria o primeiro, meu primeiro convidado, e está se concretizando hoje. Então quero te agradecer imensamente, muito, muito, muito mesmo. Sabe a admiração que eu tenho pelo senhor, por tudo que o senhor já fez por mim e Obrigado. por centenas de alunos que estão por esse Brasil aí. Obrigado. Se o senhor quiser despedir e deixar uma mensagem final, fique à vontade, mestre. A todos que estão nos ouvindo, tá? Pessoal, eu quero deixar o meu carinho, a minha admiração ao professor, eu gosto também de chamar professor Daniel,
tá? Por essa iniciativa louvável de criar esse podcast, o Hands On, tá? Que tenho certeza que após essa nossa após a primeira apresentação e que nós tivemos o privilégio e a honra de sermos o primeiro convidado, eu espero que o Hands On tenha todo o sucesso do mundo e o que depender da minha parte, pode contar comigo, meu amigo. Muito tá? obrigado. E os nossos agradecimentos pelo honroso convite. Obrigado, mestre. Então vamos lá. Todo final de podcast, de episódio, o nosso convidado presenteia os nossos seguidores. Então eu vou perguntar. O senhor tem um e-book muito bom, né? Sobre quê? Sobre o quê? E-book sobre dobraduras de fios para as técnicas segmentadas e técnicas de arcos contínuos. Para quem seguir o Hands-On, seguir o senhor e comentar na foto oficial que a gente vai postar, né? Esse episódio ele vai na quarta-feira que vem, a gente vai publicar ele, vai subir ele. Você pode disponibilizar um e-book? Posso, claro. Olha aí, ó. Então, ótimo. Claro. Então, pessoal... E para quem for é um sorteio? Eu diria para quem comentar. Ah, sei. Daí eu dou o link para acessar e fazer. no... Isso aí. Mas isso aí deixa com a equipe, que eu também não sei fazer, mas tem pessoas que sabem. Né, Emerson? Não tem dúvida. Certo? Certo. E para quem adquirir, desejar comprar, como a Fênix, um desconto de 10%. Com certeza. Aí a Fênix tá parceiraça nossa. Então, a Fênix e a Ultradente. Passa a ser parceiro também. Isso aí. Tá? Gostou? Gostei demais. Valeu. Que legal, mestre. Valeu. Galera, obrigado. Obrigado mesmo de coração por ter ficado aqui até agora com a gente, nesse bate-papo grandioso com o professor João Maria Batista. Eu quero pedir para você seguir a gente nas redes sociais, Spotify, TikTok, Instagram, para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tchau!